e hoje nós vamos falar do prelúdio da Páscoa, né? A ida do nosso Senhor para o sacrifício, para a cruz do Calvário. Eu quero ler somente aqui 12 versículos. O nosso texto hoje, ele vai do capítulo 11, do versículo 1 ao 12, e depois vai do capítulo 12 até o 36. Amém? Posso ler, irmãos? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Versículo 5. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo lá outra vez? Versículo 9. Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então, seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Aí deixa eu ler só o 13 para terminar o pensamento. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Pai, essa é a tua palavra. Eu faço um pedido ao Senhor nessa noite, Pai, que nós possamos entender e perceber o que o Senhor tem para falar com essa palavra, com esse texto. E faço mais um pedido ao Senhor, que eu não atrapalhe o Senhor a falar com a tua igreja, Pai. E que eu a respeite, Pai, que eu cuide, Pai, da palavra, para que ela não magoe ninguém, Pai. E que eu saia desse momento aqui, Pai, de mim, Senhor, e somente o Senhor fale com a tua igreja. Que se eu vier atrapalhar o Senhor, Pai, o Senhor não me permita nessa noite, é o meu pedido. Porque nós precisamos ouvir a tua palavra, porque cremos e confessamos nessa noite que a tua palavra é capaz de mudar a nossa vida, nossa história, nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar. Esse é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Irmãos, Cristo estava já chegando, caminhando para a morte. O tema dessa mensagem poderia muito bem ser o caminho da moenda. Jesus estava se encaminhando para ser moído no Calvário, para ser dilacerado no Calvário. Cristo estava chegando perto do dia em que ele iria, de fato, ser crucificado, morto, destruído, humilhado. Muitos de vocês conhecem a história do que aconteceu com o nosso Cristo, e nessa série ainda será dito de forma bem literal o que aconteceu com o nosso Cristo. Mas hoje nós não falaremos do que aconteceu com ele, somente do caminho que ele estava a fazer para a morte, o caminho da morte. E eu quero convidar você a pensar nessa noite, o que seria de mim e de você, se soubéssemos que há uma semana daqui para frente, nós morreríamos, que aconteceria a nossa morte, que nós seríamos destruídos, humilhados, tirada a nossa roupa, feito um espetáculo
público com a nossa vida e sofrer todos os tipos de humilhação, como seria a nossa vida? Ou como você pensaria hoje, meu Deus do céu, daqui a uma semana eu morro, o médico chega, você tem uma semana de vida, viu? Aproveita aí, faz o que você tem que fazer, porque tu vai morrer daqui a uma semana. Meu Deus, o que seria de mim e de você? O Cristo, a teologia de João deixa muito claro que ele era 100% Deus e 100% homem. E ele, na sua divindade, sabia que ele estaria a caminho do Calvário, da moenda, da destruição, ia ser pisado, ia ser moído naquela cruz. Irmãos, e como é que estava a cabeça do Deus homem, do Deus encarnado, do Messias que havia de vir e veio, e sabia de todo o seu martírio, de toda a sua dor, de tudo que aconteceria. Então esse Deus que é 100% homem, 100% Deus, ele nos comove, ele me ensina, ele te ensina. E mesmo assim, ele não perdeu a esperança. Gente, tem nesse contexto aqui da cruz, tem nesse contexto de João, nesse chão, vários tipos de pessoas, várias classes sociais. Existia em Israel nesse tempo muito tipo de gente, tinha gente de todo jeito, tinha prostituta, tinha ladrões, tinham herodianos, tinham a classe rica de Roma, tínhamos prostitutas, tínhamos soldados, tínhamos escribas, tínhamos saduceus, tínhamos fariseus, nós tínhamos ali os desassistidos, pessoas que eram artesãos, classe média, classe alta, classe baixa, um mix de pessoas nessa terra, no qual Cristo caminhou, e ao caminho do Calvário, Cristo se encontrou com esse tanto de gente, com esse monte de pessoas, e nem por isso ele as tratou mal, nem por isso, sabendo que era o fim dele, que seria traído por essas pessoas, ele virou e mudou o jeito de tratar essas pessoas. Aqui eu começo a aprender com um texto, que indiferente do que vai acontecer comigo na frente, eu tenho que me manter uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Não é porque eu sei que talvez eu estou sendo traído e serei traído por uma pessoa. Geralmente é que nós não temos essa bolinha, né? Essa de cristal, porque a gente não é Deus. Mas Jesus tinha, Jesus sabia. E nós não sabemos quem vai nos trair, quem vai nos ferir. Mas a proposta do reino de Deus, a proposta da palavra é de que mesmo que você vá ser traído, que provavelmente é isso que acontece na nossa caminhada, seremos traídos, seremos pessoas, as pessoas vão virar as costas para nós, vão dar a facada nas nossas costas, mas nós devemos permanecer bons, permanecermos com o nosso propósito, permanecermos olhando para a cruz do Calvário. Esse é o exemplo que o Cristo nos dá ao caminhar para a cruz. Mas não somente isso, ele começa nesse texto maravilhoso, ele tinha esse amigo maravilhoso, e ele chamava esse camarada de amigo, que era Lázaro, e Maria e Marta eram irmãs desse camarada, então era uma família que Jesus amava, Jesus gostava desse povo, e Lázaro adoece, Lázaro fica doente e morre. Chega a notícia para Jesus, de que ele morreu, e Jesus já sabia de tudo isso, olha só. Existem coisas nesse texto que vai nos ensinar muito nessa noite, mostrando esse Deus que parece que está de brincadeira, mas não está de brincadeira porque ele tem um propósito. Jesus sabia que ia multiplicar os peixes. Jesus sabia que ia juntar aquele tanto de gente e não ia ter pão, não ia ter peixe. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia os pensamentos dos fariseus em relação às pessoas à pessoa dele, quando chamavam ele de falso mestre, de falso profeta. E os ensinamentos de Cristo eram sempre em cima dessas acusações, dessas imperfeições. E ele diz, eu vou ficar, e Lázaro está morto já, e ele fala, não, vamos ficar mais 2 dias aqui, e vamos voltar para a Judeia. E os discípulos falam, se a gente for para lá, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, porque é lá que é o lugar da morte. Mas Jesus não foge do seu martírio. Jesus não morre, não corre da sua missão. Deixa eu abrir um parêntese nessa noite e dizer uma coisa para você. Morrer pelo Evangelho talvez seja, e na minha opinião, uma honra para o povo de Deus. Se você, porventura, tiver hoje a honra de ser dilacerado
perseguido por conta da cruz de Cristo, essa é uma honra para a tua vida. Eu quero dizer para você, querido, que muitas pessoas têm medo de morrer. Tem crente ainda que tem medo de morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o Cristo mais uma vez me ensina, que é no caminhar, e é uma honra, e é cumprir o propósito de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, que é a honra, que é a alegria de um cristão. Cristo cumpre todo esse propósito de forma linda, de forma obstinada. Ele não tem medo, ele não pisa nem vai nem para a direita, nem para a esquerda, sabendo, querido, que iria morrer, que ia ser dilacerado naquele lugar. Ele fala, vamos voltar para aquele lugar. E é para lá que nós vamos, é para lá que nós vamos cumprir a nossa missão e o meu chamado. É lá que eu vou cumprir, desde o Gênesis, que eu vou ser moído, né? No Gênesis é falado que ele vai ser destruído lá, né? Vai ser moído lá, e aí ele vai cumprir esse propósito. Os profetas e o povo pensando que ele ia fazer era fazer uma grande revolução, que ele ia pegar agora vai dar tudo certo, vai voltar para a Judéia, não, vamos nessa. Tem o Tomé, nesse enredo aqui, fala assim, vamos com ele, vamos morrer se necessário for. Não existe fidelidade nisso, na verdade existia uma esperança desse Cristo libertador, desse Cristo social, desse Cristo que ia pegar, ia montar. Agora, calma aí, gente, cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Cadê minha espada? Cadê minha capa vermelha? Cadê minha coroa? Agora eu vou dissipar Roma, eu vou tirar Roma do trono agora. Vamos voltar para a Judéia, mas agora o bicho vai pegar. É nisso que eles pensam, é dessa maneira que eles pensam, mas não é isso que acontece. Mas antes um pouco de acontecer tudo isso, ele volta e vai até a casa de Lázaro. Chegando lá, suas irmãs o encontram e aquele desespero, aquela loucura, muitos irmãos chamam a síndrome de Marta, né? De ficar reclamando de tudo, né? Não é nenhuma indireta para nenhuma Marta, mas existe a síndrome de Marta, que trata daquela pessoa que reclama de tudo. Ah, meu Deus, se tu estivesse aqui, ah, meu Deus, se o Senhor não sei o quê, ah, Deus, tu me abandonou, ah, Jesus não sei o quê. Isso é uma síndrome chamada síndrome de Marta, aquela pessoa que murmura tudo e quer colocar a culpa em Deus pelas coisas ruins que acontecem. Gente, até nas coisas ruins tem um propósito. Olha aqui um caso disso. O grande amigo de Jesus morre. A ressurreição de Lázaro, queridos, aponta para algo muito maior, aponta para os dias de hoje. Aponta para algo imenso. A morte de Lázaro, nesse momento, como os milagres, tudo aponta para algo maravilhoso. E nesse caso, a morte de Lázaro aponta para algo imensurável, algo fantástico, algo tremendo, que eu e você, talvez com a nossa mente, não vamos conseguir atingir e entender isso. A cura de um cego apontava para um dia que nós nunca mais seremos cegos, nós nunca mais deixaremos de enxergar. A cegueira espiritual de Israel naquele momento, e um dia também que nós nunca mais teremos a nossa visão obstruída. A cura de uma pessoa que era deficiente é a capacidade de Deus de nos mostrar que nós iremos caminhar agora para um rumo, para algo escatológico maravilhoso e perfeito. A mulher que andava com a coluna encurvada, de nos colocar numa posição de poder olhar para o Redentor. Tudo que o Cristo fez tem uma pedagogia, mostra algo grande e maravilhoso. A gente pensa que o milagre é algo em si mesmo, mas não é, aponta para algo grande, algo poderoso, e assim deve ser a nossa ação social no século 21. Eu dou uma cesta para a pessoa dizendo, meu irmão, a cesta básica vai resolver seu problema agora, mas chegará um dia que toda fome, toda nudez, todo frio será extinguido da vida do cristão, dos eleitos do Senhor. Não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais frio. Essa é a mensagem da cruz, senão a nossa mensagem vai virar somente uma mensagem meio um pouco espiritualística só, e não aponta para algo maior, imensurável. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz tem uma pedagogia muito grande, que eu e você talvez nunca vamos conseguir entender com a nossa mente humana. Somente na glorificação que nós teremos a plenitude deste entendimento. Mas a gente tem alguns relampejos de que seja isso. E é algo que ele faz com a ressurreição de Lázaro, com tudo isso que acontece, com todo esse enredo da morte
de Lázaro aponta para algo divino, algo extraordinário, algo que eu e você não merecíamos, porque não valíamos nada, não prestávamos, e se vigiar não prestamos até hoje. E esse Cristo que é cheio de amor, cheio de graça, aponta para algo extraordinário, que é a ressurreição, que eram pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, e pelo seu infinito amor os ressuscita, os transforma e os coloca em lugares altos, em lugares ao lado dele. Efésios capítulo 2, é um Cristo que ressuscita um povo que estava morto nos nossos delitos e pecados, diante da potestade do ar, com a influência do mundo, e apaixonado pelo meu pecado, pelo meu jeito particular de pecar. E ele pega esse homem morto e o transforma e o ressuscita, e ainda aponta para algo muito mais extraordinário, que é a ressurreição dos mortos na sua vinda, em que ele vai ressuscitar todos os eleitos e os arrebatará nos céus. E isso é escatológico, isso é maravilhoso. É o dia em que nós estaremos com ele face a face. Os que morreram no Senhor ressuscitarão, irmãos. Então, tudo que Jesus faz tem uma pedagogia, aponta para algo divino, algo perfeito e algo maravilhoso. Eu sinto que você talvez não possa acreditar nisso, mas eu creio que isso acontecerá, que isso não sei se acontecerá na minha geração ou na próxima geração, mas a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é perfeita, e chegará o dia em que nós estaremos com ele face a face. No capítulo de número 25, diante do que Marta fala para ele fala para Marta, esclareceu-lhe Jesus. Vamos para o 24, diz assim: e Marta lhe disse, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E ele esclareceu-lhe, falando para ela, Marta, eu acho que Jesus fala assim, vem cá Marta, deixa eu te falar um negócio. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisto? Ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. O Messias estava declarando para aquela mulher, aquele que crê em mim, mesmo que morra, estará e ressuscitará, viverá, não haverá morte. A força da morte, a força do pecado se extingue na tua vida a partir do momento em que eu injeto o poder de fé, de esperança e de vida em você, querido. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, larga medo, larga desse trem de ter medo da morte, em nome de Jesus, porque a morte não é nada do que nós teremos de ter com ele, que é uma ressurreição, porque mesmo que você morra, querido, que esse corpo mortal se desfaleça, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, você ressuscitará. Se tu és eleito de Deus, se tu és salvo em Cristo Jesus, eu quero te dizer, você o verá face a face, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá de imortalidade, e nós o veremos como ele é, e nós estaremos com ele, e haverá gozo, alegria, meu irmão, alegria plena no dia da nossa vitória. Muitas pessoas procuram uma glória terrena, uma paz terrena. Talvez você não vai conseguir, talvez você não vai encontrar, mas eu quero dizer para você, ainda que ela não chegue nessa vida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Chegará o dia da glorificação dos corpos, o dia da ressurreição do povo de Deus. E eu quero dizer uma coisa, essa ressurreição que já aconteceu em nós, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, é somente, querido, uma amostra grátis do que acontecerá conosco na ressurreição, no grande dia do Senhor, em que Ele virá buscar a igreja dEle. Se tu crê nisso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, é a esperança, é no que nós devemos crer, é no que nós devemos nos abraçar nessa esperança, porque aqui tudo passa, aqui, meu irmão, passa tudo, né? A vida toda é passageira, amém? Tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista, né? Mas o resto tudo é passageiro, né, meu irmão? Todo mundo aqui vai estar passando. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu estava vendo uma reportagem. Essa reportagem eu ouvi há algum tempo, e o camarada fazia uma matemática acerca da nossa vida. E hoje eu falei um pouco disso hoje de manhã, e eu acho que eu poderia ter explicado um pouco mais. Uma pessoa que vive 60 anos de idade, de acordo com o estudo dele, vive de fato
Somente 20 anos. Porque 20 anos é dormindo. É uma pessoa que dorme 8 horas das suas 24 horas por dia, pelo menos. Tem gente que dorme mais, né? Quem dorme mais de 8 horas, na verdade, não vive nem 20 anos dos 60. Tem mulher aí que dorme demais, né? Tem umas mulheres que gostam de dormir. Tem uns homens preguiçosos que dormem muito, né? Só vive, aí só sobra 40. Desses 40 anos é comendo, é não sei quantos minutos comendo. Ele vai fazendo a matemática. É não sei quantos minutos tomando banho, é não sei quantos minutos não fazendo nada, é não sei quantos minutos não crescendo em nenhum tipo de coisa. Quando vê, o infeliz só viveu 20 anos. É muito rápido. Passa voando. Passa voando. Então faça desses dias maravilhosos, dias de esperança, dias em que nós estaremos com Ele face a face. A esperança do crente é essa, querido. Essa vida passa muito rápido, tudo aqui é muito rápido. Carro, dinheiro, bicicleta, tudo isso passa muito rápido. Mas eu quero dizer para vocês, chegará o dia dos eleitos, e esse dia será eterno, e os anos não farão mais nenhum tipo de sentido para nós. Pode ser 20, 30, será toda uma eternidade, e nós seremos como Ele é, porque hoje Ele está no Gênesis, e hoje também Ele está no Apocalipse. Deus é atemporal, e nós seremos como Ele nesse corpo incorruptível, não estaremos mais presos ao tempo. Eu comecei aqui a pregar tem uns 10 minutos, 20 minutos, e agora eu tenho uma notícia que nós já estamos um pouquinho mais velhos, já presos a esse tempo. Mas eu quero dizer uma coisa, que com Ele não haverá mais essa prisão de tempo, não haverá mais essa prisão de idade, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, e essa é a nossa vitória. Amém, queridos? Por mais que às vezes não estejam fluindo aqui na terra como deveria. E ele diz, ele chega até... E aí Jesus parece estar de brincadeira. Eu olhando para esse texto, falei, Jesus, tem hora que o Senhor brinca com a gente, né? Ele começa a falar sobre... a ficar triste. Mas por que ele ficou triste se ele já sabia? Por que Jesus ficou triste? Começou a se amargurar, começou a bufar. A palavra no grego lá, embriomomai, que ele bufou de raiva, de agonia. Tipo assim, ele fez aquele negocinho, ó. Tipo assim, ficou agoniado porque o amigo dele estava morto, mas ele já sabia que ele estava morto. Ele já havia falado para os discípulos no versículo 10, 11, 12, 13, que ele já havia morrido, que ele estava dormindo, eles não entenderam. Não, rapaz, morreu mesmo. Bateu as botas. E ele chega lá, as irmãs chegam até ele, e Jesus bufa de raiva, ele se indigna com aquilo, e o texto diz que ele chora a morte do seu amigo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, há algo pedagógico até no choro de Jesus. Jesus odeia a morte, irmão. Nunca alguém que se encontrou com Cristo nunca mais foi o mesmo. O Messias, o homem encarnado, o Deus encarnado, chega naquele momento e a coisa que ele mais odeia é a morte. Jesus odeia a morte. Jesus odeia coisas ruins. Jesus é gente boa. Jesus não gosta de coisa ruim, Jesus só gosta de coisa boa. E Jesus caminhava em Israel e se bateu de frente com uma viúva de Naim, e ele, que não. E viu um cortejo de morte no sentido de Jesus, e o cortejo da vida indo com Jesus, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele odeia a morte. Ele não se dava muito bem com a morte. Porque Ele era a ressurreição e a vida. Ele é vida, irmãos. Jesus é vida. Então, meu irmão, melhore em nome de Jesus. Levanta essa cabeça. Deixa de confusão. Deixa de guerra. Deixa de espírito de morte. Tudo é ruim, nada presta. Meu pão só quer com a manteiga para baixo. Tudo é ruim. Seja feliz em nome de Jesus. A minha filha do trânsito é a que sempre está parada. Sabe aqueles irmãos que tudo dele é ruim? Eu pego, a fila da esquerda está fluindo. Se eu pegar ela, ela para. O meu pão, eu estou passando, se cair a manteiga, o pão só cai com a manteiga para baixo. Tudo para mim dá errado. Se o Brasil jogar e eu assistir, o Brasil perde. Tem gente que é desse jeito. É egocêntrico, miserável. Tem gente que diz que o Brasil perdeu porque não assistiu o jogo. Irmão, então assistisse esse miserável desse jogo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se eu tivesse, amiga minha lá da INSS, ela falou assim, eu não botei meu brinco do Brasil e minha bandana, aí não ganhou o Brasil. Eu falei, nossa, Jesus. Só que assim, eu quase que eu dei um abraço nela. Eu falei, Jesus, é tu?
A bicha pensou que era Jesus. Misericórdia. Jesus odiava a morte. Jesus não se dá bem com a morte. Jesus não gosta de coisas para baixo, tristes, angustiantes, coisas que levam a pessoa para baixo. Jesus é vida. Jesus é esperança. Jesus é paz, é amor. O fruto do Espírito é longanimidade, é fé, é esperança, é paz, é tudo de bom. A obra da carne, eu e você, é imoralidade sexual, é impureza, é raiva, é ódio, é partidarismo, é facções, é bebedices, é roubo, é tudo de ruim. Cola em Jesus, irmão. Seja como Jesus. Toda a Bíblia converge no Cristo. Seja Antigo Testamento, seja Novo Testamento, tudo converge em Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que veio, que encarnou, que andou, que morreu e que ressuscitou. É Deus, cola nele, tenha-o como modelo. Se tu és cristão, se tu és o homem do caminho, se tu segue ele de fato, de verdade, cola nele em nome de Jesus. Tente se parecer com ele, embora seja difícil. Mas melhore em nome de Jesus, irmão. Melhore, meu irmão, em nome de Jesus. Alimente o espírito, mortifique a carne. Volte a jejuar, volte a orar, volte a ler a Bíblia. Não se entregue à morte em nome de Jesus, porque Jesus não ama a morte. Jesus odiava a morte. E Jesus se depara com aquela situação e bufa de raiva. Tire a pedra daí agora. Mas está fedendo, Jesus, não importa, não interessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aonde eu chego, a morte tem que bater em retirada. Não há morte para nós mais, porque até para nós hoje morrer é lucro, porque nós não iremos morrer, nós estaremos com Ele, querido. Você consegue entender isso? Para de ter medo da morte. Crente medroso, crente medrosa, tem medo de bater as cachuletas. Vai bater as cachuletas amanhã, Deus me livre, pastor, em nome de Jesus. Morre de medo de morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, Jesus. A morte é o acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, como Ele é, queridos. Nós estaremos com Ele, descansaremos com Ele. É vida, porque Ele não é morte, Ele é ressurreição, Ele é vida. Consegue entender e perceber isso? Versículo 40, versículo 40 e 41, encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças. Não foi o Henrique Cristo não, viu, Sebastião? Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao teu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas, deixe as faixas dele e deixa-o seguir. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus te ressuscitou. E se tu morrer, Jesus te ressuscitará. É isso que acontece, é isso que vai acontecer, essa é a esperança, essa é a vida para mim e para você, querido. É isso que nos comove, é isso que nos move, esse é o combustível que me faz levantar todo dia de manhã e dizer: meu Deus, está chegando o dia do meu encontro maravilhoso, do meu encontro eterno com o meu Rei, com o meu Senhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas que a tua esperança, querido, seja essa. Que tudo seja, a tua esperança se resuma nisso, em encontrá-lo, em vê-lo, em se encontrar com Ele. E Ele bateu o olho em você e falou assim: eita rapaz, vem cá minha menina, dê um abraço no teu pai. Eu não sei como é que vai ser esse encontro, eu só sei que ele será maravilhoso. Não existe palavra no dicionário português, no mundial, que vai expressar o que eu quero dizer aqui hoje. Como esse encontro será. Minha filha, vem cá, vem. E nós vamos bater esses olhos nele, diante de toda a nossa indignidade, falando: nossa Deus,
Tu me ajudou demais. Obrigado por ter me deixado vir. Obrigado, Pai, de eu estar aqui contigo hoje. E lá nós vamos encontrar pessoas que se foram, pessoas que a gente viu há outro tempo, e abraçar essas pessoas. E, gente, tem gente que diz lá no céu ninguém vai se conhecer, né? Na Bíblia diz que sim. Nós vamos nos encontrar e vamos nos conhecer sim. Que dia, que esperança, que dia sublime, que sublime. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é demais. É o que o Senhor tem separado para nós. Tramam para matá-lo, no versículo 47 ao 75, existe uma grande trama para o matá-lo, para o destruí-lo, mas ele já sabia de tudo isso. O caminho era esse. Esse era o caminho do sacrifício, da morte do nosso Cristo. Ele caminhava para a morte. Mas o caminhar para a morte de Jesus não era somente um caminhar em si, como eu e você fazemos, um caminhar para o trabalho, um caminhar para... Talvez um pai de família entenda do que eu falo aqui nessa hora. Quando um pai de família sai da sua casa de manhã e caminha para o seu trabalho, ele fala, ei rapaz, lá vai eu para aquele lugar, preparar ali, vou ganhar meu dinheiro ali, o sustento da minha família. Ele pensa nos teus filhos. O caminhar do Cristo é mais ou menos assim, ou seja, é muito melhor que isso. Ele caminhava para o Calvário, pensando em mim e em você. Eu vou morrer, mas vai valer a pena. Eu vou ser destruído naquela cruz. Vão me atravessar com uma lança, vão me chicotear, vão blasfemar na minha cara, vão gritar, vão urrar na minha cara. Desce daí se tu és o Cristo mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa, vai valer a pena todo esse sacrifício, porque ele estava pensando em mim e em você. Antes que você nascesse, querido, ele já te perdoou. Antes que você nascesse, o amor dele já estava emanado sobre a tua vida. Você entende que amor é esse? Você consegue entender e perceber que amor é esse? Um homem que morre pensando em uma humanidade toda, em séculos vindouros, em pessoas que ele nem tinham nascido ainda, porque ele, mesmo na sua humanidade, ele era 100% Deus, 100% maravilhoso. E ali ele olhava para Chile, ali ele olhava para o meu irmão Geraldo, ele olhava para você, Manuel, Pedro, José, André, Adriana, Manuel, ele olhava para você, Antônio, ele olhava para todos vocês, querido, e ele olhava com um olhar de amor, e a cruz era o momento em que valia a pena, porque era ali que ele ia carimbar a ressurreição da vida dele, apontando para uma ressurreição do povo dele, da geração dele, dos eleitos dele, dos escolhidos dele, dos filhinhos dele. E se você é filhinho dele, querido, você faz parte desse momento divino da ressurreição, você faz parte desse momento. Então não tenha medo da morte, em nome de Jesus, não tenha medo. E Jesus crucificado, ele entendia que o sacrifício era necessário. Porque quando o bode morria, como o carneiro morria lá, o bode expiatório era para justificar toda a nação. E ele sabia que o dele era muito maior. O sacrifício dele provocaria algo universal. O sacrifício dele resolveria o problema de uma vez por todas. Jesus resolveu o teu problema, o meu problema, o problema do universo. Ele comungou, ele alinhou o universo com o sacrifício dele, querido. Se você consegue entender isso, ele reconciliou consigo todas as coisas, o reino animal, mineral, vegetal, você. Ele pegou, ele ajustou, ele colocou no trilho algo que estava desencarrilhado, e ele arrumou a minha vida, arrumou a tua vida. Mas se foi necessário aquela morte, dura morte, morte de cruz, morte de bandido, mas ele sabia que a nação e todo mundo receberia esse poder, essa dádiva. E 6 dias antes da Páscoa, caminhando, ele adentra no encontro, na entrada triunfal. E o Messias que eles esperavam entrar de cavalo, de capa vermelha. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Tem uns miseráveis aí, uns camaradas que não merecem, que a gente nem escute eles. Eles falam que o jumentinho era o melhor veículo da época. Que Jesus era rico, que Jesus era cheio da grana, que Jesus morava na praia, né, em Cafarnaum, que Jesus tinha uma casa de praia, não sei o quê, e que Jesus tinha, e o jumentinho era a Hilux, era a Ferrari da época. Primeiro, não conhece nenhum contexto. A Ferrari da época era um camelo, um bonitão,
com negócio de ouro, então pessoas carregando, né? De mão ali, que era ostentação, né? Jumento nunca foi, meu irmão, e nunca será um veículo digno de um ser humano andar. Mas Jesus é demais. Jesus é demais, irmãos. Ele pega um jumentinho e adentra naquela cidade. E mais uma vez, Jesus chora. Jesus, ele tinha os seus lances de humanidade, seus lances de divindade. Vocês vão ver um exemplo claro disso, é lá no Getsemane, quando ele fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não vou dar conta de beber esse trem, não. Esse trem está pesado. Você vai ver uma vírgula na frente e vai assim, mas, portanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali entra o homem, entra Deus. A humanidade de Deus entrando, sendo ovacionado, dizendo, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, ele chora em sua humanidade, sabendo que os mesmos que gritavam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, seriam os mesmos que receberiam propina de pessoas escusas ali para dizer, Barrabás, Cristo Barrabás, 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 solta Barrabás. Então Jesus entra, sabendo que naquele momento em que ele chora, o martírio dele estava próximo, que tamanha humilhação do nosso Cristo passou naquele dia. Quem foi aqui em Israel, quem não foi ainda e irá, vai perceber do que eu falo. A via da crucificação, a via dolorosa, é longe, irmão. E o nosso Jesus passou ali arrastando uma cruz pesada em seus ombros, mostrando a sua perna, a sua coxa, mostrando o seu peitoral. Que vergonha para um judeu fazer isso. Sangrando, humilhado, pessoas urrando e gritando no ouvido dele, chamando-o de mentiroso. E ele, como cordeiro mudo, caminhou. Mas isso, eu não quero entrar nisso, mas não tem como não falar disso. Foi difícil aquela caminhada, mas ele foi. Nessa continuação, Maria unge-o para a sua preparação. Judas o questiona, por que ele está ungindo esse óleo caro, podia vender e dar aos pobres? Não, é porque ele era ladrão. Um dos maiores provas de amor de Cristo que nós vemos nas Escrituras é ele amando esse camarada chamado Judas. Eu queria ver um filho de Jesus, que sabendo que o cara vai furar teu olho, que o cara vai te trair, que o cara vai te derrubar, que vai te vender, que vai fazer uma presepada com você, você continua andando com ele. Você vai continuar andando com ele. Anda. Jesus, no momento da crucificação, Judas vem com aqueles camaradas para prendê-lo lá no Getsemane. Ele fala, o que eu tenho contigo, amigo? Jesus chama Judas de amigo. Jesus não era falso, irmãos. Jesus era amigo de Judas. Judas é que não quis a amizade de Jesus. Jesus era amigo dele. Chama-o de amigo. Jesus ia ser traído por ele. Jesus sabia que ele o roubava. Nesse texto aqui de João 12, você vai ver que Jesus sabia que ele roubava. João sabia que ele era ladrão, que ele cuidava da bolsa. Ele roubava. Mesmo assim, o amor emanado de Cristo era com ele. Aprenda com Jesus, irmãos. Perdoe. Seja temperante, longânimo. Ame. Seja como Jesus. Eu sei o que você quer fazer. Eu sei o que eu quero fazer. Mas nós não somos padrão. Nós não somos fonte. Jesus é a fonte. Após isso, Cristo em Jerusalém, na sua entrada triunfal, o Jesus humilde, o Jesus maravilhoso, o Jesus santo, se encaminha para o seu martírio. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão a ser copiado. E esse padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade nesse processo de santificação que você está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda com Ele.
faça como ele fez. Ele é o padrão. Ele é digno de ser copiado. Jesus é totalmente digno de ser copiado. Jesus ressuscitou Lázaro, apontando para algo divino, algo maravilhoso. E ele continua dizendo coisas maravilhosas. Profetiza a sua caminhada para a cruz do Calvário. Caminha para um momento de dor e de tristeza. E não se arreda do propósito que Deus tinha para com a vida dele. Eu não sei qual o propósito da tua vida, mas não arrede o pé do Evangelho. Não arrede o pé do cristianismo nunca mais na tua vida. Com um propósito, com alegria, com dor, com prováveis traições, com amigos, com inimigos, mas não arrede o pé do Evangelho. Eu quero convidar você para ficar de pé em nome de Jesus nessa hora para orarmos. Chegou a hora de que deste mundo ser julgado. E agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar, o Filho do Homem precisa ser levantado? Que afinal é esse Filho do Homem? Então Jesus lhe explicou: ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se nele. Não siga Jesus pelo que ele tem para te dar. Siga Jesus pelo que ele é. Não é mar de rosas. Não é somente flores. Tem espinhos. Mas não abandone a tua fé. Não largue. Não saia. Não brinque. Leve a sério. Há algo muito grande. Há algo maravilhoso separado para mim e para você, querido.